No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre empréstimo hipercolateralizado em Bitcoin, que é um tema que o 38 popularizou aí na internet. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de lembrar sobre a nossa parceria então com a Bipa. Você pode usar o código Satoshi aí para ganhar até R$ 100 em Bitcoin. O link está aqui na descrição. Eles têm compra e venda de Bitcoins aí de forma muito fácil, muito prática, cartão com cashback em Bitcoin, soluções na Lightning Network e por aí vai. Se você assiste os vídeos do canal, você já sabe então desse disclaimer, links na descrição. Então vamos falar sobre empréstimo hipercolateralizado em Bitcoin e o que isso significa e como é que funciona, certo? E para falar sobre isso, para resumir as ideias, taxas e exemplos, eu usei aqui o auxílio do ChatGPT, uma inteligência artificial aí, para fazer um resumão sobre o assunto e tentar explicar de forma mais direta. Então, basicamente, antes de falar sobre isso, é importante distinguir o empréstimo inteligente do empréstimo burro. O que é um empréstimo inteligente? Então, é uma alavancagem com risco controlado. É um tipo de empréstimo aí que é muito utilizado por grandes investidores, por empresas, boa parte das pessoas que têm muito dinheiro em algum momento da vida fizeram aí essa alavancagem com risco controlado para potencializar os ganhos da sua empresa, dos seus investimentos e por aí vai. Não à toa, inclusive no Brasil, por exemplo, existem linhas de crédito específicas aí para os campeões nacionais, entre aspas. São empresas aí que recebem empréstimo com uma taxa de juros baixíssima, quase como se eles estivessem recebendo dinheiro, certo? Porque eles fazem aquele dinheiro render muito mais do que a taxa que eles pagam aí. No caso, essa taxa é subsidiada, mas tem como fazer isso de forma inteligente, considerando taxas no mercado real, certo? Taxas no mercado privado, digamos assim. Então, esse tipo de empréstimo é utilizado como estratégia para quem sabe o que está fazendo. Em vez de financiar o consumo, o objetivo é gerar retorno superior ao custo de capital tomado. E aqui tem alguns exemplos. Então, exemplo número 1, empresários que tomam crédito para expandir um negócio com margem positiva. Então, por exemplo, um empreendedor pega R$500 mil a 12% ao ano para abrir uma nova unidade que rende 25% ao ano. O spread entre o retorno e o custo é o lucro da alavancagem. Aqui tem o exemplo número 2, investidores de imóveis que financiam com juros baixos e alugam com yield maior. Então, por exemplo, se o imóvel gera 1% de receita, né, com aluguel, e o financiamento custa 0,6% ao mês, há um ganho de 0,4% alavancado, além da valorização do ativo. Isso já foi feito bastante, principalmente no passado, quando a gente tinha uma taxa de natalidade um pouco maior, mas ainda é feito hoje em dia. Grandes empresas e fundos que emitem dívida para recomprar ações, comprar concorrentes ou investir em novos mercados. Então, por exemplo, a Apple, que já emitiu dívida nos Estados Unidos a menos de 2% ao ano, mesmo tendo caixa para financiar a recompra das suas próprias ações. E número 4, aqui, bitcoinheiros experientes que fazem empréstimo hipercolateralizados para evitar vender Bitcoin e, ao mesmo tempo, acessar liquidez em dólar ou stablecoin, como a gente vai explicar abaixo. O ponto central é que o empréstimo inteligente só funciona se o capital for alocado de forma a gerar retorno maior do que o custo da dívida e se o risco for bem controlado, que é o que os ricos fazem, certo? Lembrando, o disclaimer clássico aqui dos vídeos do canal é que isso não é uma dica de investimentos e se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, provavelmente você ainda não tem conhecimento suficiente para fazer isso de forma estruturada e conhecendo todos os riscos. Então, o caráter desse vídeo é meramente informativo, eu não estou recomendando nenhuma dessas práticas, inclusive eu mesmo, eu não tenho aí muito conhecimento sobre o assunto e prefiro fazer o feijão com arroz e não me alavancar, até para não correr o risco de tomar uma chamada de margem, certo? Mas a ideia aqui é estudar um pouco sobre o assunto. Eu vi um vídeo interessante sobre o tema e resolvi trazer aqui com o auxílio do ChatGPT e eu fico também à disposição aí nos comentários para ver o feedback de vocês e os comentários, enfim. Bom, o empréstimo burro, então, consiste em consumir o futuro a um preço altíssimo. E é o padrão aí na maior parte dos países, principalmente em países não muito desenvolvidos, como é o caso do Brasil. A pessoa basicamente toma um crédito com juros altíssimos para comprar o que não pode pagar e depois sofre para sair da bola de neve, certo? É a questão da preferência temporal. A pessoa abre mão do futuro para gastar aí, para consumir no presente, que é exatamente o contrário do conceito de nobreza, que é abrir mão aí do conforto, do consumo no presente para ter algo melhor e mais elevado no futuro.
Alguns exemplos, então, é financiamento do celular em 12 vezes, com juros altos, certo? 4% ao mês aqui, por exemplo, total de juros 46% ao ano, compra de TV, tênis ou geladeira parcelada no rotativo do cartão, juros reais que superam 200% ao ano, crédito consignado para quitar dívida anterior sem resolver o problema estrutural, empréstimo pessoal para bancar festa de casamento, viagem ou carro acima da realidade de renda. O empréstimo burro, então, ele rouba o futuro, e a pessoa entrega boa parte da sua renda para pagar juros que engordam bancos. E ainda se frustra porque o bem financiado muitas vezes já perdeu valor ou importância. Beleza, então é importante distinguir essas duas questões. E aqui, como eu mencionei, então, onde é que estaria o empréstimo hipercolateralizado em Bitcoin? Idealmente, em alavancagem com risco controlado no empréstimo inteligente. Lembrando que se você não conhece muito sobre o tema, a maior probabilidade é você fazer aí cometer um erro, certo? E acabar se ferrando, digamos assim. Então, analise bem se você de fato tem conhecimento técnico necessário e vale a pena fazer aí este movimento. Mas enfim, falando então sobre empréstimos hipercolateralizados em Bitcoin, é uma alternativa de crédito pouco conhecida, mas muito valorizada por quem entende de soberania financeira, como o Trazoitão aí menciona. Então, como é que funciona? Você bloqueia uma quantidade de bitcoins, por exemplo, $20.000 como colateral, recebe um empréstimo em stablecoin ou moeda fiduciária com LTV entre 30% e 50%. Nesse exemplo aí, você pegaria $6.000 ou $10.000. Então, você deixa um colateral maior do que o que você vai utilizar ali, inclusive por conta de flutuações, certo? Se o Bitcoin cair, pode haver chamada de margem ou liquidação. Se você não vende os seus Bitcoins e por isso mantém uma posição e evita impostos... se você não vende seus Bitcoins, que seria esse caso aqui, você mantém uma exposição e evita o imposto sobre ganho de capital. Basicamente é uma forma de você ter liquidez sem precisar vender os seus bitcoins. Lembrando que existem vários riscos associados. Risco número 1 e mais óbvio aí para qualquer bitcoinheiro é a questão das chaves privadas. Not your keys, not your coins. Se você não tem as chaves privadas, você não tem os bitcoins de verdade. Você está delegando a custódia e confiando em um terceiro que essa pessoa vai cuidar aí dos seus bitcoins. Então tem esse risco que é muito relevante. Enfim, todo mundo que acompanha o canal aqui provavelmente já sabe sobre isso. Tem a questão do risco da plataforma e tem a questão da chamada de margem. Então, por exemplo, digamos aqui nesse exemplo, você coloca $20.000, pega aí $10.000, você gasta esses $10.000 ali, toma uma chamada de margem, o preço do Bitcoin ele despenca aí, digamos, 80% em dólar, o que já aconteceu algumas vezes no passado. E você tem a sua posição liquidada, então você teve uma perda aí maior do que o que você teria se você simplesmente vendesse e comprasse. Então existem vários riscos associados, mas uma das vantagens, como foi dito aqui, é não precisar vender os bitcoins e manter uma exposição e evitando imposto sobre ganho de capital. Além disso, o que é interessante, e evitando de forma legal, certo? Não existe nada ilegal aqui, porque você não está vendendo o seu ativo, você está pegando um empréstimo, então o seu ativo ele só vai ser liquidado se você precisar... se, por exemplo, o seu ativo se desvalorizar ou você gastar mais do que o valor que você tem como colateral. É como, por exemplo, quando você faz um financiamento imobiliário, você está comprando imóvel, você dá uma entrada e deixa o imóvel como garantia. Se você não conseguir mais pagar, o banco toma o seu bem, que no caso é o seu imóvel, certo? Então... tem isso, mas tem também um ponto interessante que é, por exemplo, assim, digamos que o que você está pagando de juros e o que você está gastando, se isso for menos do que a valorização do Bitcoin, você pode simplesmente ficar eternamente se alavancando em uma moeda fraca, que no caso são as moedas fiduciárias, que estão sempre se desvalorizando, e não precisar nunca vender aí o Bitcoin, certo? Então, por exemplo, se uma taxa de juros aí desse empréstimo hipercolateralizado, que geralmente tem uma taxa de juros um pouco mais baixa do que o normal, porque tem essa garantia, certo? Então, o risco do credor é muito mais baixo, então você está fazendo isso pagando juros baixos, digamos que seja de 1% ao mês, um pouco mais aí de 12% ao ano, ou algo do tipo. Se o Bitcoin se valorizar mais que isso, e historicamente ele se valoriza mais que isso, daí, no caso, você está basicamente recebendo dinheiro de graça, entre aspas. Por quê? Porque o seu dinheiro, o Bitcoin está se valorizando
mais rápido do que a taxa que você está pagando. Enfim, é uma operação financeira não tão simples assim, tem vários riscos envolvidos e você tem que realmente avaliar. Eu particularmente nunca fiz isso, mas você tem que avaliar aí, no seu caso em específico, se vale a pena ou não. Bom, e aqui onde fazer plataformas conhecidas, não conheço, aliás, eu conheço o mercado Bitcoin aqui, então LEDN, não conheço, tem aqui algumas informações segundo o ChatGPT, não sei se estão corretas, porque de vez em quando o ChatGPT dá uma viajada. Eu acho que na Binance tem essa possibilidade, certo? De você deixar o seu Bitcoin como colateral e conseguir um empréstimo para utilizar ali no dia a dia. E tem também a questão do vencimento e todas essas coisas, elas são bem flexíveis, então você pode ir renovando essa estratégia ao longo do tempo, desde que você aumente o seu colateral de acordo com os seus gastos mais juros, certo? E aqui menciona o mercado Bitcoin, então com um LTV baixo de até 30%, então realmente seu colateral é bem mais alto do que isso. E juros de a partir de 1,4% ao mês, o que dá em torno de 17% ao ano, o que é, por exemplo, mais alto que a taxa Selic, mas em relação à valorização histórica do Bitcoin, é relativamente mais baixo. Então, por exemplo, se a gente pegar o Bitcoin nos últimos 12 meses, valorizou 77% em dólar. Então, se você pagou 17% de juros, aí valeu a pena. Lembrando que existe muita volatilidade, então, por exemplo, aqui em 2017 até 2018, o preço do Bitcoin caiu mais de 80%. Nesse caso, se você não está considerando esse risco, você poderia ser liquidado. Em 2021 para 2022, aqui novembro de 2021 para dezembro de 2022, caiu mais de 70%. Então você também poderia ser liquidado. Recentemente, né, 25 de janeiro de 2025 até 5 de abril de 2025, caiu 20%, certo? Então você tem que levar em consideração todos os riscos da volatilidade do Bitcoin, que ainda é bastante alta, da chamada de margem e liquidação, da taxa de juros do empréstimo e tudo isso, certo? Então riscos aqui, volatilidade do Bitcoin, uma queda brusca pode forçar a liquidação se você não aportar mais colateral. Contraparte, o colateral fica sob custódia de uma plataforma, então confiança é essencial. Os juros ainda são altos, embora mais baixos que de muitos créditos bancários no Brasil. E esse é um ponto interessante, certo? Isso aqui, essa prática, ela é muito incipiente hoje em dia. Então, os riscos da plataforma, o crédito, tudo é muito alto e muito difícil. Possivelmente, no futuro, isso vai ser muito mais fácil, por isso que o 38 fala, por exemplo, que no futuro você nunca vai vender o seu Bitcoin, você vai utilizar aí como um colateral para gastar no dia a dia, mas a valorização, se as moedas fiduciárias ainda existirem e ainda continuarem aí colapsando como acontece hoje em dia, talvez seja muito maior, de forma que você nunca precise liquidar os seus ativos, certo? Então, o ecossistema hoje em dia ainda parece mais frágil do que pode ser no futuro se o Bitcoin continuar se consolidando como um novo sistema financeiro global. Lembrando que a gente não tem uma bola de cristal e não temos como saber se de fato isso vai acontecer. E aqui um outro ponto, a custódia não é soberana, então você perde temporariamente o controle das suas chaves. E as vantagens, você não vende Bitcoin, o acesso é rápido ao capital, não há imposto, pois não há venda, e pode usar para reinvestimento ou financiar despesas produtivas. A conclusão é que, diferente do empréstimo que enriquece e o que aliás, a diferença entre o empréstimo que enriquece e o que empobrece está no uso. Então, o rico toma crédito para multiplicar o capital, o pobre toma crédito para antecipar o consumo. Saber se uma dívida é uma habilidade avançada, certo? O saber usar a dívida, aliás, é uma habilidade avançada e cada vez mais possível para quem tem Bitcoin como reserva. Mas como o próprio 38 diz, só faça isso se tiver estudo, convicção e margem de segurança. Então, interessante saber como é que funciona o famoso empréstimo hipercolateralizado em Bitcoin. Lembrando que eu também não tenho tanta prática e tanto conhecimento sobre o assunto, inclusive por isso que eu utilizei aí a ajuda do ChatGPT para me ajudar nos exemplos e tal, mas parece fazer muito sentido. Na verdade, o conceito não é tão complexo assim, quando a gente entende um pouco da dinâmica de crédito, de colateral, certo? Que é um bem, é um ativo que você dá para essa contraparte, para o credor, para que ele tenha uma certa segurança. Por exemplo, no caso do empréstimo imobiliário é o imóvel, e aqui, nesse caso, do empréstimo hipercolateralizado em Bitcoin, colateral seria o Bitcoin, e existem vários outros tipos de colateral, certo? Então, essa aqui
basicamente a operação financeira por trás do empréstimo hipercolateralizado em Bitcoin. Eu tô aqui para aprender, então se eu cometi algum erro aqui na minha explicação, eu peço que vocês comentem, mandem nos comentários, certo? E se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal e clicar no hype também, que ajuda bastante o canal. E o conhecimento, ele é um dos ativos aí que dividido ele se multiplica. Então, faça isso para ajudar aí na divulgação do canal, para que isso seja útil, com caráter informativo aqui para cada vez mais pessoas. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande abraço, até hoje ou amanhã no próximo vídeo do canal.